Bom dia, galera, vocês que vão fazer o vestibular da UVA. Aqui nós vamos ter um comentário do Redaself, que é a sua plataforma de redação, mas é claro, como nós temos professores preparados para isso, a gente também pode comentar os livros da UVA, afinal de contas, literatura não é esse bicho de 7 cabeças. Primeiramente é lembrar que vocês têm 5 livros. Se vocês têm 5 livros para esse vestibular, então a UVA tem ali alguns macetes ou algumas coisas que ela acaba utilizando ou não. Uma das coisas é que, normalmente a UVA usa os livros que são mais antigos. Então nós estamos num vestibular que tem livros novos. Os livros novos são A Viuvinha, do José de Alencar, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. Então os livros prováveis para a UVA desse vestibular são O Moço Loiro, O Cabeleira e Fogo Morto. Quer dizer que vai ser assim, então eu estou adivinhando o livro, o professor é macumbeiro, é isso? Não. O negócio é que, se eu tenho 5 livros e tenho os 3 mais antigos, então a faculdade tenta usar os mais antigos para poder usar os outros 2 no próximo semestre. Então isso é só uma lógica. Quer dizer que vai ser assim? Não, porque o vestibular é feito para você acertar. Então, questões difíceis ou colocar algo que você não está esperando é exatamente o que a faculdade deve fazer. Então, não raciocina necessariamente com isso. É bom você conhecer os livros, saber o enredo de cada um, que história é, o que conta cada livro, para poder ir para lá ciente de tipo de perguntas que a UVA pode fazer. Então, a UVA normalmente, além de querer saber o enredo, então a primeira coisa é o enredo, o que fala cada livro. Esse aqui é a história de um cara que tenta provar a honra dele. Ele é acusado de um roubo e ele tem que provar que ele não roubou. E aí tem toda uma aventura, e nisso ainda tem o amor dele pela prima dele, que é a Honorina, e ele, claro, vai querer se casar com ela. Então o lance é ele tentar provar a inocência dele. O segundo livro, O Cabeleiro, é sobre a história do grande cangaceiro, um dos primeiros cangaceiros do Nordeste brasileiro, que é o José Gomes. E é corrigido, ou ele se corrige pelo amor. O amor que ele sente por uma menina chamada Luizinha. Então, a partir daí, muda toda a conduta da vida dele. A Viuvinha é a história de um cara que tem um monte de dívidas, e aí ele pega e bola um plano com um amigo, que é um tutor dele, bola um plano de ele se matar, e enquanto todo mundo pensar que ele está morto, ele vai tentar ganhar dinheiro para pagar a dívida que foi contraída. Aí, enquanto rola tudo isso, você tem uma moça linda, virgem, pura e tudo mais, e apaixonada por um cara que morreu, por isso que ela não quer ninguém. Até que no final ele volta e aí dá-se esse reconhecimento e fica tudo beleza. Então, A Viuvinha basicamente é isso. Recordações do Escrivão Isaías Caminhas, eu tenho um cara que ele de alguma maneira precisa provar para todo mundo e provar para ele que apesar de ser pobre e mestiço, negro, se a pessoa tiver talento, se a pessoa se esforçar, a pessoa consegue ser quem ela quiser. E aí vem toda essa coisa de preconceito e tudo mais que ele tem que vencer. Mas ainda tem um outro tema aliado, que é como funcionam os jornais naquela época. Então já havia uma mídia desonesta, já tinha jornalistas que não prestavam, e aí junta essas duas coisas, né? A crítica à mídia, a crítica ao jornalismo e também a questão do preconceito. Por último, você tem Fogo Morto, que é uma história que junta 3 histórias. A história do mestre José Amaro, que é como se fosse a parte 1. Que é um cara muito amargurado, sofrido e tudo mais, que tem uma filha louca e tal, e ele vai ter que superar tudo isso. Só que ele não consegue superar, no final ele se mata. A parte 2 é o Coronel Lula de Holanda, é um cara que é o dono do engenho, só que ele era um irresponsável e por causa disso o engenho vai à falência. E na parte 3 desse livro você tem um herói, que na verdade é um anti-herói, que é o Capitão Vitorino da Cunha. E esse cara é um tipo de Dom Quixote do meio do sertão, tentando salvar os oprimidos, defender as pessoas, e tudo isso também, atravessando toda a obra, você tem um cangaceiro que é o Antônio Silvino. E as volantes, as milícias, a polícia, todo o tempo atrás dele. Então é a história do engenho que deixa de funcionar. Por causa disso, o nome é Fogo Morto. Então, observe, conhecer o enredo de cada livro é importantíssimo. A outra coisa que você deve conhecer é a escola de cada livro. A escola é a escola literária. Então, Moço Loiro, O Cabeleiro e A Viuvinha, os 3 são do romantismo. São romances, romance é narrativa longa, conta uma história, uma narrativa longa, então são 5 romances. Só que é um romance chamado romântico, que é a história de amor. Com uma diferença, enquanto esses 2 são urbanos, quer dizer, se passa na cidade, urbis, romances urbanos, o Cabeleira se passa no sertão, então é chamado romance regionalista. Essa é a grande diferença. Então, você tem uma escola, que é o romantismo, com 2 tipos de romance, romance urbano,
romance regionalista. O quarto livro é do pré-modernismo, e aí vem uma questão legal, não é uma escola literária. O pré-modernismo é uma fase, é uma transição, dura 20 anos da chegada do modernismo, então não é uma escola. Durante esse período você tem vários autores, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Graça Aranha, mas quem se destaca, né? Lima Barreto. Tem também o Monteiro Lobato, mas é o Lima Barreto, que é um mestiço, pobre, tal, lascado, que vai tentar de alguma maneira, com o livro dele, tentar mostrar que mesmo você sendo pobre, se você tiver conhecimento e talento, você consegue ser alguém. Então, pré-modernismo, lembre, não é uma escola. O pré-modernismo é só uma fase. E aí o Fogo Morto, que é outro livro regionalista, é do modernismo de 30, porque você sabe que o modernismo teve duas fases. 22, que é a chegada do modernismo com a Semana de Arte Moderna, e 30, que é o regionalismo. Então, Fogo Morto é na mesma linha do livro 15, na mesma linha do livro A Bagaceira. O Fogo Morto é considerado o livro mais importante do José Lins do Rego. Finalmente, além de você saber a escola, além de você saber o enredo, e aí é o último toque que eu dou para vocês, é bom você saber detalhes. Por exemplo, nesse livro 1, o moço loiro, ele tem que provar a inocência dele. Então, houve lá um roubo de um negócio. A uva vai te perguntar o que foi roubado. E ela vai dar as opções. Foi roubado o quê? Um celular? Foi roubado o quê? Uma rede? Foi roubado o quê? Uma cruz? Ou foi roubado um anel? E aí? Então, se você não tiver lido o livro, se você não tiver um toque legal como a gente está dando aqui, então você não vai saber direitinho esse negócio. No site do Redacelf você tem um resumo desses livros, então lá diz o que foi roubado. Por exemplo, a tua resposta é que foi roubado uma joia de família, foi roubado uma cruz. E por causa do roubo dessa cruz, nada mais passa a dar certo. O último toque então para vocês é, saiba detalhes sobre os livros. Aqui você tem um animalzinho de estimação que foi crucificado e isso chocou o menino. Qual é o animal? E aí, qual é? Um coelho? O que mais? Um preá? O que foi? Uma tartaruga? Foi um coelho. Então é bom saber os detalhes. Quem armou o plano para o cidadão fingir a própria morte? Não foi ele, foi o amigo dele que é o responsável por ele. Ok? Recordações do escrivão Isaías Caminha. Quais os jornais que o cara trabalhou? Quais os jornais que ele está falando? Quem que ele está criticando? Então, saber detalhes. Por último, Fogo Morto. Por exemplo, o José Amaro, que é o velho que está na parte 1 e que ele se mata, ele praticava uma arte. Qual era a arte que ele praticava? O que ele sabia fazer? Opção A, ele fazia sapatos. Opção B, ele fazia sela de cavalo. Opção C, ele fazia vestidos. Opção D, ele fazia mamulengos, são aqueles bonequinhos. E aí, o que ele fazia? Então é bom você saber que a uva cobra esses detalhes. Ele fazia celas de cavalo. E olhe lá, ele era orgulhoso porque ele tinha feito uma cela para o imperador Pedro II, beleza? Então aí são as dicas do Redacelf e você só não passa se você não quiser, beleza? Até a próxima, falou!